Boa tarde, companheiros e companheiras, amigos e amigas que nos escutam e estão nos vendo a partir de agora nessa live, e que é também a nossa segunda roda de conversa aqui da Conexão Virtual Antinuclear, né? Mais uma vez explicando, assim como na primeira roda de conversa, isso daqui é uma iniciativa da Articulação Antinuclear Brasileira, da qual a gente começou durante essa pandemia, que parece não ter fim. Nós começamos a interagir e aí demos esse nome de Conexão Virtual Antinuclear, que daí tem muitos amigas e amigas que depois foram adentrando a contribuir com essa temática, e nós resolvemos também depois de começar a fazer algumas reflexões, assim como muitos outros grupos estão fazendo atualmente, algumas lives para poder se comunicar com a sociedade. E mais do que nunca, esse tema da energia nuclear, né, ou do nuclear em si, é um tema que a sociedade brasileira como um todo precisa se perguntar o que é que significa isso, e o que é que significa isso principalmente para os territórios camponeses, quilombolas, indígenas, ribeirinhos e etc. Também está nessa live aqui a Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nuclear, né, que é parceira também da Articulação Antinuclear Brasileira, e dizer também que, além desses dois canais, Show Nuclear, que é o Facebook, e a Coalizão Antinuclear, que também está no YouTube, os nossos companheiros e companheiras do MAN também vão acompanhar aqui ao vivo essa nossa roda de conversa. Então, sejam bem-vindos desde já as pessoas que começaram a entrar aqui na nossa roda de conversa. E eu queria começar essa roda de conversa de hoje com vocês cantando uma música que ajuda a gente a compreender e entender ainda muito mais o que é o nosso Rio São Francisco, ou o nosso Opara, assim como os companheiros indígenas têm como nome o nosso Rio São Francisco, né? Nós estamos no mês junino, é um mês de festa, inclusive, e daí o nosso ritmo, a nossa música, a nossa esperança, a nossa resistência também é parte dessa nossa vivência enquanto sertanejos e sertanejas, né? Que mais do que muito aquilo que as pessoas sempre disseram, que nós éramos somente seca, terra rachada, nós somos vida, nós somos sol, nós somos luz, nós somos música, nós somos mulheres e homens que nunca iremos cansar de resistir e de procurar, de fato, uma vida melhor aqui no semiárido, nos sertões, etc. Eu sou Erivan, eu sou aqui do Ceará, também faço parte da Articulação Antinuclear Brasileira e atualmente também milito no movimento pela soberania popular na mineração, e nós estamos aí, Brasil afora, fazendo luta. Então, começamos cantando. Todo mundo pode acompanhar aí, pode cantar também, inclusive. Riacho do navio, corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar, laia, 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 laia. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá pro mar, pro riacho do navio. Laia, 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 laia. Eu ia direitinho pro riacho do navio pra ver o meu benzinho fazer nova caçada, ia pegar do boi, andar na vaquejada, dormir ao som do chocalho e acordar com a passarada. Laia, 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 laia. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada, sem rádio, sem notícia da terra civilizada. Então, começo aqui com essa música, a animação dessa nossa roda de conversa de hoje, porque, assim como o Luiz Gonzaga cantou, Luiz Gonzaga, inclusive, que é pernambucano, cantou há
vários anos atrás, né, o nosso Rio São Francisco, e é uma mensagem muito bonita, porque eu acho que ajuda a gente a compreender que as piabinhas que vão nadando aí ao redor dos rios, subindo, etc., pode se transformar num grande cardume para poder enfrentar qualquer perigo que nosso povo virá sofrer, né? E ainda, iniciando aqui, antes de chamar nossas companheiras, que vai fazer parte hoje aqui da nossa roda de conversa, queria também dizer aqui 3 versinhos que eu fiz antes de começar aqui essa live, e dizendo o seguinte: somos antinuclear em todo o nosso sertão, valorizamos a vida e não a destruição. O rio é nosso lugar, para produzir e pescar no território em ação. Sempre foi a tradição, por isso vamos lutar, defender o território de quem quer lhe ameaçar. Indígenas e quilombolas gritam junto e não enrola, dizendo show nuclear. Por isso, mobilizar agora é nosso refrão, atacar o inimigo de quem quer vir para o sertão, gente do sul e do norte, pois assim seremos fortes, vamos matar o dragão. E é com esses versos que eu acolho a companheira, a dona Valdeci, lá do Quilombo Poço dos Cavalos, em Itacuruba. Seja bem-vinda, dona Valdeci. Acolho também a doutora Gabriela, que é advogada da CPT de Pernambuco. Seja bem-vinda, companheira Gabriela. E também acolho a companheira Cláudia Leal, que ela é da Associação Provida, que está aí também em torno da Diocese de Floresta, né? Tem sede em Petrolândia. Seja bem-vinda aí as 3 grandes mulheres que vão fazer parte dessa nossa roda de conversa. A nossa roda de conversa de hoje, ela tem como tema mobilizações antinucleares no sertão de Pernambuco. Vocês, mulheres, mais do que nunca sabem, assim como outras tantas organizações, que há muito tempo, já desde os anos 80, que começou essa história de quererem construir usinas nucleares aí nas vertentes do Rio São Francisco, principalmente aí no município de Itacuruba, que é o mais ameaçado em relação a essa história do nuclear. Por isso, seja bem-vinda aqui à nossa roda de conversa, para vocês contarem como é que estão se mobilizando, resistindo a essa invasão aí que o nuclear quer fazer perto do Rio São Francisco. E, mais uma vez, só dizendo que o objetivo dessa nossa roda de conversa é a gente refletir com toda a sociedade, não só de Pernambuco, não só de Itacuruba, não só também dos territórios que vão dialogar com a gente aqui hoje, mas também levar para toda a sociedade brasileira como um todo o nosso recado de dizer não a esse projeto nefasto antinuclear, não é? Do nuclear que está em Angra dos Reis, está em Caetité. Aqui no Ceará tem a mina de urânio, que é a maior mina de urânio do Brasil, que querem extrair minério para poder, inclusive, levar para Pernambuco, dizendo que vão construir essa tal de usina nuclear. Os companheiros também de Goiás, né, os companheiros de São Paulo, enfim, toda a companheirada antinuclear que está aqui ligado na nossa roda de conversa. E daí eu começaria essa roda de conversa agora, esse nosso diálogo gostoso nessa tarde de sábado aqui, não é? Já convidando a dona Valdeci, a mulher forte lá do Quilombo Poço dos Cavalos, para ela dizer para a gente o que é o Quilombo Poço dos Cavalos, como é que tem sido a resistência de vocês aí no Quilombo, e quando foi que vocês começaram a escutar sobre esse tal de nuclear, de usina nuclear, chegando por aí no território de vocês. Então, seja bem-vinda, dona Valdeci, fique à vontade. Boa tarde a todas e a todas. Eu sou Valdeci, lá do Quilombo Poço dos Cavalos, aqui do município de Itacuruba, aqui da região do Sertão do São Francisco, de Itaparica, né? Região de Itaparica. Eu sou do Quilombo e o Quilombo é uma comunidade ainda pequena, né? Que ainda está em passos de tartarugas, mas a gente está andando, a gente está lutando.
em busca do que é melhor para nós, com muitas dificuldades, muitos atropelos. Nós somos uma comunidade já um pouco sofrida, diante de outros empreendimentos que complicou, digo assim, complicou e enfraqueceu muito a nossa luta, né? Já passamos por essa questão de empreendimento da barragem de Itaparica, que no momento, antes mesmo da nossa organização, enquanto comunidade quilombola, já começamos a perder muito da nossa cultura, muito das nossas raízes, das nossas tradições. Então, o nosso território hoje, ele está bem restrito, tendo em vista a inundação das nossas terras pelo empreendimento da barragem de Itaparica. E a gente começa a sofrer de lá para cá, e ainda temos muitas e muitas sequelas, tendo em vista esse grande empreendimento aqui na nossa região. Então, nosso quilombo, ele está realmente organizado, mas precisa muito. As famílias sofrem. Nós perdemos muito dos nossos familiares que se deslocaram para outros municípios, tendo em vista a construção da barragem de Itaparica, e a gente ficou grande parte do nosso território embaixo das águas. Então, a gente perdeu muito com isso, a gente perdeu a nossa cultura. A comunidade, ela vive até hoje, exclusivamente da agricultura e da pesca. E com a barragem, a gente perdeu muito das nossas terras, que hoje a gente não consegue produzir tanto para que venha melhorar, de fato, a sobrevivência de vida das pessoas, das famílias. E aí começa essa preocupação e vem agora esse outro grande impacto, que é a bendita da usina nuclear. E a gente começa nessa mobilização, nos nossos encontros, nas nossas reuniões, a gente começa, de fato, a levar para o nosso povo os impactos, né, os riscos que esta usina pode nos causar. Mas a gente vem fazendo esse trabalho pequeno. Aqui no nosso município, Itacuruba, a gente tem um comitê local formado, onde a gente faz as mobilizações. O pessoal do Quilombo, de imediato, eles não entendiam de fato, eles achavam que era vantagem, como muitos do nosso município ainda tem tem essa expectativa de que, com a construção da usina, o município vai crescer, as coisas vão melhorar. Porque essas informações chegam até as nossas comunidades através de outras pessoas, que não são quilombolas, que não são indígenas, aqueles que, de fato, já têm o poder na mão. E aí a gente vem nesse trabalho constante, tentando mobilizar as nossas comunidades, mostrar para o povo que não é bom, mostrar para o povo os riscos que podem acontecer, mostrar o que temos a ganhar e o que temos a perder, que ganhar praticamente com a usina não se ganha nada. A usina não é para nós. E aí a gente tenta, mas graças a Deus, com o trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo nas comunidades, nas nossas bases, a gente vai estar já, de fato, tendo um resultado mais satisfatório. As famílias já estão mais compreendidas, entendendo melhor o sentido, ajudando-nos nesta luta, né, contra esta usina nuclear. O que a gente ouve é que só se escuta a questão econômica, poder, dinheiro. E a parte social, onde é que fica? Como é que vivemos? Principalmente nós que somos do campo, índios, quilombolas, pescadores que usufruem do rio para a sua pesca, né? Os agricultores de um modo geral. O pessoal do campo de um modo geral, esses sim são os mais sofridos. Nós, Poço dos Cavalos, território quilombola do Poço dos Cavalos, fica às margens do Rio São Francisco, próximo ao lugar onde, de fato, está previsto para ser construída a usina. Isso nos afeta ainda muito mais. O que nos informam que nós não precisamos sair das nossas terras, nós não precisamos sair dos nossos locais.
mas a gente estuda, a gente pesquisa, a gente não é tão cego para não enxergar de fato que é algo preocupante, que é algo que nos atinge, que é algo que faz com que a gente se distancie, a gente abandone o nosso território. Isso é preocupante e a gente vem nessa luta, né, dia a dia, juntamente, não só Itacuruba, mas juntamente com municípios vizinhos, as outras organizações que nos acompanham, FETAP, sindicatos, os nossos irmãos indígenas, outros quilombolas de outros municípios, FETAP, como já falei, né, a Diocese do nosso município, a CPT, a Thaí, Gabriela representando, juntamente com nossos irmãos indígenas, como já falei, né? E aí a gente vem nessa luta, a gente vem se encontrando, a gente já vem fazendo várias mobilizações, né? Trabalhamos nas escolas, já trabalhamos nas comunidades, nos encontramos, né, enquanto uma comissão, não é, que foi organizada não só a nível de município, mas a nível de estado, e a gente vem acompanhando. Ultimamente, lá no Quilombo, nós estamos um pouquinho parados, tendo em vista essa fase pela qual estamos passando, a questão da pandemia. Mas não porque a gente não está podendo se reunir, mas estamos enviando, não é, notícias, estamos enviando materiais que a gente vem acompanhando através da equipe, não é, do grupo que compõe esse movimento antinuclear, que a gente sempre está acompanhando no Zap e tal, e a gente fica passando para a comunidade, o pessoal fica lendo, o pessoal fica ouvindo, fica perguntando, até dizendo, estamos parados? Não, não estamos parados, a gente continua. E que dependendo de nós, dependendo do quilombo Poço dos Cavalos e os outros quilombos daqui do município, nós somos 3 quilombos, né, e 3 aldeias, né, aqui, indígenas aqui no nosso município. E a gente sempre trabalha junto, envolvendo diocese, paróquia, né, e todos os outros movimentos que contém aqui no nosso município. Então, essa luta não é de um só, essa luta é de todos, e a gente tenta, de fato, combater da forma que a gente sabe, que a gente pode, só não podemos parar. Porque é mais, digamos assim, mais um impacto muito grande em relação à população itacurubense, principalmente as comunidades do campo, principalmente aos índios, aos quilombolas. Isso nos afeta bastante. E é muito preocupante e a gente tem que acordar. E é como diz, né? Se a gente acorda, se a gente dá as mãos, se a gente luta, o fato é esse, que o povo unido e organizado nas ruas, quem está lá em cima tem medo. E a gente não pode parar. Muito bem, dona Valdeci, que lindeza de fala, não é? Tão de forma espontânea, contando a história aí do quilombo de vocês. Essa é a história do povo nordestino de fato, né? Que venceu a escravidão, sempre está lutando para vencer o latifúndio e agora nós estamos lutando para vencer esse tal de nuclear, né? Muito bem-vindo aí. Eu queria dar aqui alguns alô para muitas pessoas que, inclusive, valorizaram a fala da dona Valdeci, dizendo que ela é um instrumento da luta viva aí no Quilombo, né? Lagoa dos Cavalos, lá em Pernambuco. Eu queria mandar um alô especial aqui para o Chico Ítica, né? O Chico, que é da coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares, que é lá de São Paulo. A Sílvia, que é lá de Angra dos Reis, da SAPER, que tem lutado contra as usinas nucleares 1 e 2, e também estamos lutando, né, para não sair a terceira usina nuclear. Um alô especial para a companheira Zoraide de Vilas Boas, lá da Bahia, que também está ligadinho aqui com a gente, né? Um abraço também especial para o companheiro Heitor, que é professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco. Um abraço aí, Heitor. Um abraço especial para o Jorge França, né, que é da aldeia Pancarada aí de Itacuruba, e para a esposa dele, a Lucélia Pancará, também de Itacuruba, para todas as comunidades quilombolas, Ingazeiras, Negro do Gilu, Poço dos Cavalos, que é o quilombo aí da dona Valdeci, as colônias de pescadores, enfim,
todos os camponeses e camponesas que estão ligados hoje aqui nessa roda de conversa. Mandar uma alusão também para quem está mandando alô aqui no chat, a companheira Yara Fraga, que é aqui do Ceará, está junto na luta antinuclear aqui no Ceará desde quando começou. O companheiro Celso Jordão, que também mandou aqui o seu alô. O Wilson Silva, Luciano Aguiar, a Associação Provida, que também está aí ligadinha, que é a nossa companheira Cláudia está aqui representando, né? A Daniela Carvalho, a Miriam Meyer, acho que é isso que se pronuncia, a Elizabeth Braga, o Frei Lohane, da Ordem de São Francisco aí, muito seja bem-vindo aqui à nossa roda de conversa, Frei, a Cleide Sueli, o Luan Henrique, Rai Monteiro de Souza, Aldenice Souza, bom, tem muita gente aqui que já entrou na nossa roda de conversa, o nosso amigo João Suassuno, né, que carrega esse nome aí bonito da cultura pernambucana, do nosso querido Suassuna, que tão bem valorizou a nossa cultura nordestina, com o famoso João Grilo, o Ângelo Bueno, enfim, depois eu vou aqui dizendo mais quem vai entrando, mas eu queria agora chamar para essa nossa roda de conversa a companheira doutora Gabriela, e queria que ela falasse para a gente um pouco sobre o acompanhamento da Comissão Pastoral da Terra, que não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, desde os anos 80, vem acompanhando camponeses, camponesas ameaçados pelo latifúndio, e que agora em Pernambuco também está na luta aí contra esse processo das usinas nucleares que querem se instalar. E, além disso, você falar, doutora Gabriela, como é que vocês estão organizados junto com os camponeses para lutar contra a usina nuclear. É com você, companheira. Seja bem-vinda. Seu microfone está desligado, eu acho. E eu fui tentar ligar ele no computador, eu tô aqui no celular, tô meio... Pronto, tranquilo, agora me encontrando. Sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, beleza. Pronto. Então, obrigada, Arivan, obrigada, gente, por esse espaço. Eu acho que esse é um momento muito importante da gente utilizar essas tecnologias, né, fazer essas lives, webinar, enfim, todos esses encontros virtuais para a gente dar continuidade ao debate desse tema, que ano passado pegou fogo, não foi, Cláudia e Dona Valdeci? Foi um ano muito intenso, e aí veio essa pandemia, a gente focou em outras coisas e a gente realmente precisa dar continuidade. E aí, respondendo a tua pergunta, Arivan, eu acho que falar da atuação da CPT, e aqui eu peço uma grande licença, com todo respeito, para também falar um pouquinho do CIMI, porque quando você fala da atuação da CPT em Itacuruba, não dá para dissociar da atuação do CIMI também, os companheiros queridos do CIMI, que acompanham com a gente há muitos anos, que na verdade a CPT chegou a Itacuruba a convite do CIMI, especificamente a Itacuruba. A atuação da CPT, ela, como você mesmo falou, é vasta, é amplíssima, tem mais de 40 anos, além de camponeses e comunidades, outras comunidades tradicionais, a CPT tem um enfoque muito grande em acompanhar comunidades quilombolas. E esse foi o motivo principal, na época, de a CPT começar a acompanhar essa situação. Além dos impactos ecológicos, mas, sobretudo, os impactos sociais que a usina traria, e o fato de existirem 3 quilombos na localidade, e de esses quilombos ainda estarem num processo, embora um processo de autorreconhecimento, de autogestão já bastante antigo, e aí Dona Valdeci pode falar isso muito mais do que eu, mas um processo de titulação do território, de reconhecimento público, de serem comunidades tradicionais e do território tradicional, muito incipiente, assim, muito iniciante ainda. Então, a busca dessa atuação conjunta lá no início, isso aí lá para 2009 começou, mas se intensificou um pouco mais à frente, da CPT junto com o CIMI, é justamente para fortalecer tanto as comunidades indígenas, né, os povos indígenas existentes, quanto as comunidades quilombolas.
Então, por isso que eu falo, peço licença aos colegas do CIMI, mas não tem como não trazer a presença sempre constante e muito importante do CIMI lá, junto com a CPT. E aí a gente buscou, Erivan, desde o início, esse viés, porque a gente acredita no seguinte, o território é tudo, o território é a base de tudo. Então, antes da gente discutir, antes da gente começar a tratar desse projeto, já que na época ainda não era uma coisa clara, né, ainda não tinha havido, porque só em abril do ano passado, só para contextualizar, caso alguém ainda não saiba, só em abril do ano passado houve um pronunciamento oficial por meio do secretário de Planejamento, secretário nacional de Planejamento Energético, né, no Rio de Janeiro, lá para, acho que foi dia 4, dia 5 de abril, e até então era uma coisa muito às escondidas. Então, o que a CPT e o CIMI buscaram como estratégia? Ir ao encontro desses povos, conversar com esses povos, contribuir no fortalecimento dessas comunidades, das lideranças dessas comunidades, na busca pela autonomia, contribuir no acompanhamento junto aos órgãos públicos do acesso a políticas públicas, como escola, como saúde, né, educação específica, saúde específica dessas comunidades tradicionais e, sobretudo, o território, né, junto ao INCRA e à FUNAI na época. Então, inicialmente, o que a gente buscou foi isso, fortalecer as comunidades, tanto internamente quanto entre si, contribuir no fortalecimento, que é a autonomia de todo esse processo, e aí eu volto a dizer, essa é muito uma visão da CPT, e o CIMI também tem essa visão do que eu acompanhei do CIMI, de que as comunidades são autônomas e tem a nossa, faltou a palavra. Mas as comunidades aqui estão à frente dessa luta. E aí a CPT e o CIMI acompanham no que podem. Uma das coisas que a gente acompanha é com a assessoria jurídica. E aí eu falo mais desse lugar de advogado. A partir disso daí, a gente tentou começar a tensionar esses órgãos para tentar fortalecer e acelerar esses processos que são extremamente lentos e que já eram antes, pioraram ainda mais com esse governo federal, né, enfim, que é absolutamente, claramente anti-comunidade tradicional, né, nem reconhece, distrata e, entre outras coisas, indígenas e quilombolas, sobretudo. Então, esse fortalecimento dessa identidade tradicional era um dos motes, porque é parte do trabalho da CPT e do CIMI. A partir daí, a gente buscou, com essas comunidades mais fortalecidas, interna e externamente, entre si, formando uma rede, né, houve a criação de uma rede de povos tradicionais, para que se buscasse esse diálogo e esse fortalecimento. É a partir daí, e aí começou, principalmente no ano passado, a gente ter mais elementos de que esse projeto estava andando muito rapidamente. Além da discussão sobre a continuidade de construção de Angra 3, que viria logo depois, houve vários indícios de que o projeto estava caminhando, e que com isso a gente foi, né, juntando mais elementos ainda, além dos que Dona Valdeci pode citar muitos, Cláudia também pode citar vários, dos exercícios que houveram lá, do Exército, e entre outros, que a gente já tinha certeza da existência do projeto, só que a gente não tinha ainda um pronunciamento oficial. E aí, a partir do ano passado, e abril do ano passado, em que houve esse pronunciamento oficial, na verdade, um pouco antes, deixa eu voltar um pouco, em janeiro do ano passado, se fortaleceu e se intensificou a atuação de uma articulação, que é a Articulação Sertão Antinuclear, que aí junta a Universidade Federal, setores da Universidade Federal, da Universidade Estadual daqui de Pernambuco, várias pastorais, inclusive a Pastoral da Pesca tem uma atuação maravilhosa e tem atuado muito em parceria com o CIMI e a CPT, a Diocese de Floresta, a Arquidiocese de Recife e Olinda, tem uma atuação muito legal, que tem a Arquidiocese, na verdade, em parceria, buscando entender melhor esse projeto. E a gente tem atuado de forma a tentar, inicialmente, Erivan, entender o que está acontecendo, porque, na verdade, o que não existe informação. A gente está nesse nível absurdo
de sequer ter acesso à informação para poder debater esse projeto, entendeu? Então, um dos pilares dessa nossa articulação é buscar e tentar trazer, formar essas pessoas que vão ser mais atingidas, sobretudo, tanto de Itacuruba, sendo comunidades tradicionais ou não, e dos municípios do entorno, sobre o que é esse projeto, o que é que esse projeto pode trazer, o que é que eles estão falando, o que é que está nas entrelinhas, o que é que, de fato, vai ser consequência da construção de uma central nuclear com 6 reatores, orçada em 30 bilhões de dólares, inicialmente, porque a gente sabe que esse orçamento inicial ele sempre muda, ou seja, cerca de hoje 150 bilhões de reais, de um dinheiro que hoje sairia dos cofres públicos porque é monopólio estatal a construção, a operacionalização de centrais nucleares. Então, é isso que a gente quer entender e que é, sobretudo, que as pessoas que vão ser diretamente atingidas entendam também. Eu já falei bastante, eu quero já encerrar, mas tem muita coisa a ser dita. Esse é basicamente o papel da CPT, assessorar, andar junto, contribuir com os camponeses e camponesas e com os povos e comunidades tradicionais de Itacuruba, sobretudo, mas do entorno também, e tem uma atuação legal com outros municípios, eu posso citar Mirandiba e outros, e tentar trazer esse projeto como, na verdade, demonstrar que esse projeto, que é um mega projeto, é um grande projeto, mas é mais um descaso com esses, sobretudo com esses povos e comunidades tradicionais, essa população campesina que existe lá. Porque houve outros, como a dona Valdeci trouxe, eles são sempre atropelados, as informações, elas realmente não chegam, e quando as pessoas se veem, já se veem destituídas de direitos, expulsas de suas casas, de seus territórios, sem absolutamente nenhum trâmite legal sendo cumprido, como consulta prévia informada, nada desse tipo. Então, a intenção da gente é tentar se antecipar um pouco, e pelo menos dessa vez, diante de todo o sofrimento que já houve no passado, né, inclusive Itacuruba já ter sido conhecida como a cidade dos deprimidos, né, um dos maiores índices de suicídio do país e de uso de psicotrópicos. Então, essa busca de tentar se antecipar, sabendo o que é um projeto desse montante, né, um projeto de construção de uma central nuclear enorme, o risco que isso traz, e tentar se antecipar e garantir o direito dessas comunidades, sobretudo, de participarem desse processo e dizerem não, né? Show nuclear, não, nós não queremos energia nuclear aqui. Acho que é isso. Isso aí. Muito obrigado já por essa primeira parte, Gabriela. Então, eu queria continuar aqui mandando alguns alôs para as pessoas que estão aqui comentando, inclusive, a nossa roda de conversa, mas mandar um alô especial aí para o companheiro Ângelo do CIMI, da qual a companheira Gabriela já tinha mensurado. O companheiro Ângelo é um grande lutador, poeta, né, animador de grupos. Eu tenho encontrado ele por aí afora, é um grande companheiro. Um alô para ele e que se vai também para o CIMI, como toda essa companheirada que tem lutado aí junto aos povos indígenas. Mandar um alô também especial para o Célio Berman, né, que é nosso grande pensador aí, que tem ajudado a fazer boas reflexões. Ele é professor da USP, assim como nossa Conexão Antinuclear tem uma diversidade de povos, não é? Desde os territórios até especialistas. Então, o Célio Berman aí nos anima muito nas nossas conversas. Um abraço também para o Dom Gabriel, né, que na primeira live, ele esteve aqui dialogando com a gente. Ele é bispo de Floresta, então um abraço aí para ele. E eu vou aqui ler alguns comentários que estão aqui na nossa roda. O companheiro Rafael Potigal, o nosso querido Poti aqui do Ceará, que é da Articulação Antinuclear do Ceará e do Núcleo Trabalho, Ambiente e Saúde, que é o Tramas, aqui da UFC. Um abraço, companheiro. Um abraço aí para a dona Niedja Batista, né, que valorizou aqui, disse: Dona Valdeci Guerreiro, um exemplo de mulher, de luta. Um abraço aí, dona Valdeci. A Associação Provida, né, já aqui parabenizando a representante, que daqui a pouco vai falar com a gente, a dona Cláudia Leal. O Hudson Silva diz: mulheres de luta, que tem construído a luta antinuclear em Pernambuco. Já falei aqui do Frei também, que mandou esse alô para a gente.
o Raí Monteiro, de São Paulo, Show Nuclear, com Chico Icter, né? Que também está aqui assistindo a gente, ouvindo a gente. O João, que eu acho que o João aqui, que é um nome mais difícil de ler, eu acho que ele é do IRPA, que acho que muita gente aí na Bahia também conhece, é um instituto que tem trabalhado muito na perspectiva da convivência com o semiárido, com os camponeses, com os povos tradicionais, com os territórios em geral, né? Ele diz aqui, junto com todas e todas na luta antinuclear e pela defesa do Rio e dos povos. Então, um abraço para você, João, e para o pessoal do IRPA, que sempre estiveram junto com a gente nessa luta. A Andréa Mendonça diz aqui que alegria termos uma mulher guerreira, que é a dona Valdeci, conosco, nessa luta contra a usina nuclear. Depois ela diz, usina nuclear é morte, somente a informação vai derrotar esse projeto de morte. E aí, André, acho que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, né? Tentando de levar as informações dos territórios para a sociedade como um todo. Um alô para Alcione Cavalcante, o Ângelo aqui que eu já falei. E ele diz aqui também, fora Bozo, fora coisa, genocida, criminoso. O João Suassuna ressaltou aqui o que a companheira Gabriela já tinha falado, né? Que Itacuruba se transformou no município com o maior índice de suicídio do Brasil, e isso tem toda uma história, desde aquela ideia de tirar Itacuruba de lugar, botar em outro, da usina Itaparica, etc., né? E nós temos que barrar esse projeto de morte que é a usina nuclear. O Marcos Mendes diz aí, olá, galera, aqui é vereador ex-socialista, antinuclear, do Bem Viver, ele é de Salvador, é do pessoal de Salvador. A Daniela Carvalho dá aqui mais um alô. Enfim, tem muitos alô aqui. Eu queria passar, ainda só dizendo, o Henrico Magalhães, né? Ele é professor universitário, militante ecossocialista e articulador do setorial ecossocialista de Pernambuco. É um companheiro aí também, acho que do PSOL de Pernambuco. Um abraço, companheiro. Então, gente, queria passar aqui para a companheira Cláudia, né? E queria pedir para ela dialogar, entrar nessa roda de conversa com a gente, nessa roda de terreiro aqui, valorizando o terreiro da dona Valdeci, não é? Queria que ela nos falasse sobre o trabalho da Associação Provida e principalmente em relação a essa articulação de comunidades tradicionais, da qual vocês têm acompanhado ao longo desse tempo, e daí como é que tem sido essa luta, como é que vocês têm se unido com esses territórios para enfrentar esse absurdo do nuclear que quer chegar aí no município de Itacuruba e região. Seja bem-vinda, companheira. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, gente, pelo convite. É uma honra estar fazendo parte aqui junto, doutora Gabriela, dona Valdeci, essas mulheres aí que sabem falar tanto, fica até um pouco nervosa. E, assim, eu queria começar falando da Provida. Eu tenho certeza, assim, que muita gente ainda não conhece. Então, a Provida é uma associação sem fins lucrativos, que foi criado e sediado na cidade de Inajá, entendeu? Foi fundada em 2014 pelo padre Luciano Aguiar, criada com o intuito de atender as populações, a necessidade da população carente. Gente, eu estou nervosa, viu? Mas daqui a pouco vai dar certo. E foi criada em Inajá, e hoje abrange todo o sertão nordestino, com diversas ações em favor da vida. E é por lutar em favor da vida que hoje a gente faz parte da articulação Sertão Antinuclear. E, assim, a gente vem desenvolvendo, junto aí ao CIMI, CPT e várias outras organizações, já foram feitas diversas ações. Entre elas, teve o Fórum em Defesa do Rio São Francisco, em defesa da privatização da Chesf, teve a marcha de Mirandiba, Itacuruba, o qual a gente passou também, Carnalbeira da Penha, Floresta, com o intuito de conscientizar as pessoas, de levar informação direito para as pessoas, não informação da forma que levam, né? E hoje coordenamos a Escola Cidadania, em parceria com a
Diocese de Floresta e a Universidade Católica de Pernambuco, com o objetivo de formar agentes pastorais para o trabalho em defesa da vida, abrangendo vários temas. Entre as temáticas estão o povo tradicional, história, cultura e a luta antinuclear. Sempre assim, conversando sobre os perigos e também as suas consequências. Sempre defendendo a vida, certo? E a proteção do rio. Participamos também da cartografia social, que é um mapa que é um instrumento de defesa do direito das comunidades tradicionais. Fiz também um documentário com toda assim, não cheguei a ouvir toda a comunidade tradicional, porque teve algumas coisas que não deram muito certo, em parceria com o Sindurb, que é o Sindicato dos Urbanidades de Pernambuco, o FRUNE, a Federação Regional dos Urbanidades do Nordeste, ouvindo todos os povos tradicionais ribeirinhos que moram à margem do Rio São Francisco, querendo ouvir a opinião deles em relação à usina nuclear, em relação à privatização da Chesf, porque está sempre ligado ao rio, certo? Sempre ligado à defesa do rio, ouvindo a opinião deles, porque são eles que moram lá, a terra é deles, então tem que ser ouvido eles, não tem que sair ninguém lá de cima para dar palpite no que não é dono, entendeu? Então foi ouvido vários povos. E eu acho interessante que antes disso, a gente estava comentando, e dizem assim, que tem vários estados disputando pela usina. Interessante é que eu não vi um. Aí, quando os políticos vão debater, quais são esses estados? Quem são esses governadores que estão disputando por essa usina? Os nomes, cadê o nome desses governadores? Eu, sinceramente, eu ainda não vi um. E se tem interesse, tá para casa, bota no quintal. Não acha que é bom? Pronto, leva para casa, simples. Mas não vai levar para Itacuruba como sinônimo de desenvolvimento. Desenvolvimento para quem, pelo amor de Deus? Né? Como um falso desenvolvimento. Então, eu ainda não vi nenhum um governador, nenhum estado lutando por essa usina. Hoje eu escutei do nosso bispo uma frase bastante interessante. Ele estava dizendo assim, que ou a gente serve a Deus ou a gente serve ao dinheiro. Infelizmente, a gente está aí à mercê de políticos que servem ao dinheiro. Eu acho que não sabe nem quem é Deus. Porque se soubesse, não estava lá querendo destruir a vida daquele povo. Certo? Porque ali tem uma história, ali tem uma cultura, tem uma vida, tem um povo. Esse povo vai para onde? Na realidade, assim, eu tenho mais questionamentos. Eu tenho muitos questionamentos em relação a essa usina. Entendeu? Por enquanto é isso. Ok, companheira Cláudia, muito obrigado aí pela sua fala, e como você diz, o território que é vida, o território que tem produzido resistência durante tantos tempos, tantos anos, não pode simplesmente se dar o luxo de deixar e fazer com que uma usina se instale bem próximo, e isso significaria, na sua própria fala, de fato, infelizmente, fazer com que essas comunidades desaparecessem, assim como já é exemplo também em outros lugares, né? Mas eu queria continuar aqui nos alôs, nós já estamos aqui com 45 minutos de live, mas vamos fazer o seguinte, vamos talvez aumentar um pouquinho, acho que tem muita gente aqui ligado com a gente, e a nossa ideia sempre é ir até 1 hora, quem sabe a gente passa um pouquinho. Então, vou mandar aqui um alô também para Vânia Fialho, né? Ela valoriza aqui a fala da companheira Gabriela e diz que os povos e comunidades tradicionais têm que ser ouvidos, e, de fato, nós temos, inclusive, aqui uma ouvinte da Itália, viu, gente? A companheira Gabriela Tonelli mandou aqui um alô, diz que está ouvindo e participando mesmo à distância, muito, muito bem, um alô lá para o outro continente, não é isso? Nós temos, de fato, muitas pessoas desde aqui ligadas, desde o Pará, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Ceará, Goiás, Bahia,
A companheira Brenda Rodrigues diz: as comunidades tradicionais são os verdadeiros donos da terra, de fato não é isso? A companheira Neuza Erivado, que está lá no Rio de Janeiro, aqui mandando um alô também para a gente, está assistindo. O Ângelo Zanré, acho que é assim que se lê, diz: vamos à luta contra a central nuclear em Itacuruba, nordeste do Brasil. Bom, tem o Heitor Scalabrini também está aqui, dizendo fora Bolsonaro. Um abraço aí para o companheiro Heitor, que está sempre na luta. O Ângelo aqui, mais uma vez, diz: não podemos esquecer da participação do movimento negro unificado e dos povos de terreiro nessa luta antinuclear em Itacuruba, Pernambuco. Então, um abraço mais uma vez aí para toda a companheirada, né, de grupos de terreiros que estão também nessa luta antinuclear e ligado aqui na nossa roda de conversa. Um abraço para o Eduardo Santos, para a dona Rita Gomes também, que está em Salvador, está aqui ligado com a gente. O Rodrigo Bicoli, né? Parabéns à dona Valdeci, mandando um alô também aí para ela. Muito importante acompanhar o trabalho de vocês, ele dizendo aqui. O Celso Jordão, mais uma vez, disse: parabéns, Gabriela, pelo seu trabalho e sua luta junto às comunidades de Itacuruba. O companheiro Henrique Magalhães, mais uma vez, diz aqui: nenhum projeto com implicações socioambientais que não considera a participação dos autores sociais locais na sua elaboração e implementação deve ser considerado legítimo. Por isso é que a gente diz que o nuclear nunca foi legítimo, porque nós da sociedade, o povo brasileiro, de fato, nunca foi escutado em relação a isso, né? A Risolene Costa diz: muito bacana o assunto, um abraço aí para você. Então, tem aqui vários outros. O companheiro Célio Berman, né, diz: precisamos levar ao conhecimento das populações tradicionais de Itacuruba, quilombolas, indígenas e também os demais moradores, o que é o projeto a partir do pouco que já sabemos ou supomos. E aí, de fato, ligar essa fala do companheiro Célio Berman com a fala da Gabriela, que infelizmente a gente não tem muitas informações, porque o projeto nuclear no Brasil, desde o seu início, é um projeto mentiroso, né? Quando fala, mente, e quando não fala nada, omite aquilo que deveria, de fato, colocar para as populações como um todo. Então, gente, tem mais aqui alguns comentários da companheirada, mas eu queria já ir para a segunda rodada de conversa aqui, a segunda e a última, né? Daí eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a pergunta e já repassando para vocês, e vocês já façam um diálogo e depois vão fazendo também as considerações finais, pode ser? Beleza? Então, eu queria começar dessa vez aqui a segunda rodada com a companheira Gabriela. E aí agora eu queria... eu esqueci de dizer também que a doutora Gabriela, né, que é a advogada da CPT Pernambuco, também é vice-presidente da Comissão de Energia da OAB Pernambuco. Isso significa dizer que esse tema a companheira está enfrentando lá com os outros advogados, outras advogadas, que eu sei bem, nem sempre estão nessa defesa. É preciso muita luta, né? É preciso, de fato, cavar esse lugar aqui para a defesa dos territórios. Então, Gabriela, eu queria que você, agora, nessa sua fala final, já dialogasse com a gente um pouco qual é, de fato, a real ameaça da usina nuclear para os territórios, aí, quilombolas, indígenas, de ribeirinhos, camponeses. Qual é, de fato, essa real ameaça para esses territórios em Pernambuco e como é que a CPT, juntamente com outras articulações, estão enfrentando esse grande desafio que é de vencer o nuclear? Fique à vontade. Agora, obrigada, Erivan. Existem esse projeto, esse mega projeto, né? Porque chamar de projeto até diminuir. É um mega projeto, né? De uma central nuclear com 6 reatores. Ela ameaça de inúmeras formas esses territórios. A atuação da CPT, como eu vinha falando, ela vinha inicialmente no sentido de fortalecer os territórios e o acesso a políticas públicas, a titulação dos territórios
e fortalecer as comunidades, né, com a titulação dos territórios, enfim, e mais à frente, buscar essa parte de formação, divulgação de informações, acesso à informação, porque, como você bem falou, Erivan, esse projeto ele é tido como um projeto de segurança nacional, e aí por isso eles acham que é até, sei lá, talvez normal não trazer informações para a população. Então, a gente iniciou nessa fase de debate, de esclarecimento sobre o que que está por trás desse projeto, o que a gente acredita que está por trás, como o Heitor sempre traz, né, doutor Heitor Scalembrini, sempre traz essa necessidade de reflexão. E a gente sabe o seguinte, a gente imagine que a gente, aqui em Pernambuco, existem dezenas, eu não estou com o último número, o último dado correto, porque tem várias comunidades quilombolas ainda em processo de conseguir a certidão de autorreconhecimento da Fundação Cultural Palmares. Mas de todas essas comunidades, a gente não tem ainda nenhuma comunidade em Pernambuco que esteja totalmente titulada. Nem quilombos mais antigos, com história secular de luta pelo reconhecimento, né, o autorreconhecimento já é muito antigo, como Conceição das Crioulas, como Castanhinho, tem um território totalmente titulado. Então, a gente está discutindo aqui um projeto que vai incidir diretamente sobre o território dessas comunidades. Eu estou falando mais do ponto de vista das comunidades, assim, o que é que diretamente vai atingir. Além do que o modo de vida dessas comunidades, que já foi extremamente afetado, como a dona Valdeci falou, pela barragem de Itaparica, viria a sofrer um novo impacto, né? Como Cláudia também bem apontou, essas comunidades, elas são lugares de cultura, de vida, de muita sabedoria secular, que a gente precisa preservar. Imagina eles sofrerem uma nova realocação, né, se afastarem do território tradicional, e essa área, e ainda por cima, isso eu estou falando mais do ponto de vista social, não quero dissociar, mas quando você tem um olhar mais abrangente, socioambiental da coisa, é muito mais amplo. Essas comunidades, elas vivem diretamente do Rio São Francisco há séculos, e uma usina nuclear nesse local ameaçar o modo de vida dessas comunidades diretamente. E eu não me sinto no lugar de fala de trazer esses elementos tão à tona quanto a dona Valdeci, por exemplo, mas eu tento trazer isso juridicamente, né? Afetar o território, eu não falo só o território físico, né? Eu falo o conceito jurídico de território. Essas comunidades, elas têm esse direito, e o Estado, ele não vai dar território a essas comunidades, ele deve reconhecer, né? Isso está na Constituição. Além disso, aí eu queria trazer esse ponto que é importante, desde o ano passado a gente vem debatendo e discutindo e enfrentando fortemente aqui no estado de Pernambuco uma PEC, um projeto de emenda constitucional, porque a Constituição de Pernambuco, pelo artigo 216 da Constituição, ele não aceita, colocando de uma forma bem simples, não aceita que uma usina nuclear seja construída aqui, que a utilização de energia nuclear aqui no estado, antes do esgotamento de outras fontes. Ora, isso nunca vai se esgotar, né? A energia solar nunca vai se esgotar, a energia eólica nunca vai se esgotar. E a gente tem um potencial de produção dessas energias aqui no estado, sobretudo no sertão, imenso. No sertão e no agreste, imenso. No agreste tem o que a gente, inclusive, debate muito, mas tem um potencial enorme de energia eólica e o sertão de solar, e entre outras, biocombustíveis, enfim. Então, esse artigo da Constituição está sendo muito debatido desde o ano passado, porque há o entendimento de que esse artigo teria que ser alterado para poder se construir uma usina nuclear aqui no estado de Pernambuco. E aí, por conta disso, o deputado daqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Alberto Feitosa, entrou com esse projeto, tentando buscar essa alteração. E aí, uma das atuações da CPT é de buscar fazer, junto à articulação sertão antinuclear, né, que envolve várias outras organizações e os povos e comunidades também, tentar fortalecer,
tentar dialogar junto aos deputados e buscar manter a redação original desse artigo, né, manter essa proibição. Porque, embora, como Cláudia falou, se diga, e aí teve uma live na semana passada, em que houve a participação do secretário nacional de Planejamento Energético, e ele fala que vários outros estados estariam brigando por essa usina, não é certo que seria em Pernambuco, mas quando ele mostrou lá, o único painel que ele mostrou, que tinha todos os estudos já fechados, com valor da construção do empreendimento, quanto geraria, e todas as outras informações concernentes ao empreendimento, ele só mostrou Itacuruba. E aí, os outros estados, a gente desconhece um projeto como esse, pelo menos nunca foi publicizado, né? Então, a gente sabe que aqui para Pernambuco os estudos já foram concluídos, se mostram favoráveis, e Itacuruba é um local de interesse, como eles chamam, né? É um sítio que já foi pré-selecionado. E aí a gente fica tentando entender que por trás disso daí já tem muitas outras informações. E a gente fica tentando, inclusive, buscar, junto ao governo do Estado, qual o posicionamento do governo do Estado diante disso. Porque nunca foi esclarecido. A gente já tentou várias vezes audiência, inclusive, com o governador, com a vice-governadora. A gente já fez diversas audiências e reuniões com os deputados estaduais, com deputados federais que são daqui. Enfim, a gente tem lutado muito, entendeu, Erivan, nessa questão, nessa seara mais político-jurídica também, de entender o que é que esses projetos de lei e de emenda constitucional podem trazer. Porque uma coisa que é importante as pessoas saberem se hoje um projeto desse é aprovado, hoje que o Brasil está passando por os cofres públicos estão passando por uma situação financeira muito delicada, para não falar de outra coisa, assim, uma crise realmente, principalmente com essa pandemia, a gente falar de um projeto de 30 bilhões de dólares, a gente inferir que o Brasil tem condições de adotar, de aceitar um projeto desse. Isso eu não estou falando, isso nem entrando na seara de que é um projeto de morte. O entendimento da CPT, o nosso entendimento, é de que não há argumento que se justifique a implantação de um projeto como esse aqui. Energia nuclear já se tem mostrado no mundo inteiro que é extremamente perigosa. A gente tem aqui em abundância a possibilidade de exploração limpa, de fato, de energia eólica, de energia solar, de biocombustíveis, né? O Brasil tem várias hidrelétricas em funcionamento. Existem, uma das coisas que nessa live eu tentei conversar com o secretário de Planejamento foi por que é que antes de se debater sobre a implantação de um projeto absurdamente caro para a produção de uma energia que traz inúmeros riscos, risco de vazamento, risco pelo descomissionamento, que tem que ser feito a contento, né? Tem que ser feito devidamente, e é caríssimo também. Risco porque o lixo nuclear fica aí. Ano passado a gente debateu bastante isso em Minas Gerais, né? Em Poços de Caldas. Risco pelo fato de que o simples aquecimento dos reatores e depois a devolução da água para o Rio São Francisco, que vai estar aquecida, pode mudar totalmente o ecossistema do rio, né? Do qual dependem todas as comunidades, não só de Itacuruba, mas dos municípios circunvizinhos. Então, diante de todos esses riscos, eu busquei perguntar e ter informações do porquê se escolheu essa matriz. Quando a gente tem informações já bastante antigas e consolidadas, aí, desde 2014, 2015, de que existem inúmeras outras formas de você aproveitar, porque eles falam o seguinte: a energia renovável, ela não é estável, e a gente precisa de uma energia de base. Essa é a justificativa principal que eles dizem. Só que a gente já tem, a Agência Internacional da Energia já trouxe inúmeras opções do que a gente poderia fazer. A gente tem bastante hidrelétrica, por que a gente não aproveita melhor essas hidrelétricas? Não é ampliando, é utilizando bem as que tem, evoluindo a tecnologia, por exemplo, uma rede de transmissão mais eficiente,
eficiente, distribuição mais eficiente, mais inteligente, uso de bateria, a gente controlar melhor o fluxo dessas hidrelétricas. Enfim, eu não vou ficar aqui falando dessa parte técnica, porque tem gente, inclusive, muito melhor que eu sou advogada. Eu me coloco no meu lugar de advogada, mas por que a escolha de um projeto que traz tanto risco, de um projeto que a gente associa, sim, um projeto de morte, para um local que tem tanta vida, que tem tanto a se mostrar, que tem tanta cultura, que tem tanta beleza, e que ainda assim, infelizmente, eles colocam lá como um vazio demográfico. Então, assim, Erivan, é bem... Eu sei que eu estou falando bastante, mas é muita coisa para falar, são poucos minutos que a gente tem, e a gente tenta trazer esses elementos, a CPT sempre fica tentando isso, junto com o CIMI, junto com a Pastoral da Pesca, trazer essa reflexão também para os povos e comunidades tradicionais, enfim, para todos os povos do campo, do porquê, por que esse projeto, por que ir no sertão, por que eles consideram que aí há um vazio demográfico? Essas pessoas que dizem isso, inclusive, sequer visitaram, provavelmente, essa localidade, para conhecer a cultura bonita que se tem, enfim, a gente tenta... Estou tentando apresentar um pouco do que a gente já fez, do que a gente pretende continuar fazendo, e do que tem acontecido, que tem sido mostrado, né, nos poucos pronunciamentos oficiais que houve do governo federal sobre o tema. Acho que é isso. Obrigada, Erivan. Ok, companheira, muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença aqui na nossa roda de conversa. Eu queria mandar um alô especial para o Renato, que é do Gambá, o grupo ambientalista da Bahia, né, que está aqui juntamente com o Zelito, fazendo o repasse aqui para mim dos comentários que estão sendo feitos lá no Facebook e no YouTube. Um abraço para vocês, companheiros. Na verdade, a sua fala, Gabriela, tem muita essa interface da nossa luta, tanto do ponto de vista jurídico, né, que nós precisamos, inclusive, aprofundar muito sobre essas estratégias para a gente enfrentar com mais força essa história do nuclear, que, infelizmente, em muitos casos não tem muitas brechas, mas nós precisamos quebrar essa rocha dura aí que nós estamos batendo na tecla há algum tempo. Acho que você tem feito essa grande ponte aí com o pessoal da articulação antinuclear de Pernambuco, sertão antinuclear, na verdade, né? E acho que nós vamos ter, talvez, nas lives seguintes, ou isto é, a segunda rodada aqui da nossa roda de conversa, talvez uma discussão mais direta em relação a isso que o Renato também comentou aqui para mim, para a gente reforçar a necessidade de lutar contra a mudança da Constituição de Pernambuco. Ou seja, nós não precisamos mudar a Constituição porque nós não precisamos de usina nuclear em Pernambuco, né? Então, acho que você já trouxe alguns elementos nesse sentido e nós iremos, nas rodas de conversas daqui para frente, trazer esse assunto com mais força e talvez até você possa, nesses outros momentos, também refletir mais sobre isso. E eu queria também mandar aqui uma alusão, o pessoal aqui está me cobrando alô, aqui o pessoal do Ceará, inclusive, a Sânia, a Lorena, a Thalia, a Ana Araújo, que é lá de Recife, também está assistindo a gente, muito obrigado aí para vocês. Queria comentar aqui mais algumas coisas que apareceu aqui na live. Antes disso, queria dizer, gente, que nós já estamos com 1 hora, mas eu acho que a gente pode ir mais um pouquinho, porque tem muita gente interagindo, então nós vamos, né, passar mais uns 15 minutinhos aí para as duas companheiras, a dona Valdeci e a Cláudia, depois fazer, ir finalizando essa rodada aqui de conversa. Mas o João Luiz diz aqui, parabéns pela live, a Confraria do Rosário de Floresta, Pernambuco, está junto de todos e todas contra a energia nuclear. Um abraço aí para o João Luiz. O George Novaes diz, não precisamos de usinas nucleares, precisamos de mais cuidado com o Rio São Francisco. Isso é verdade, especialmente para o Lago de Itaparica. O Henrique, mais uma vez, diz aqui, a energia nuclear não é viável sob nenhuma perspectiva, pois não é barata, não é limpa e nem é sustentável, isso é pura verdade. Esses paradigmas devem ser contestados e desmascarados com base em dados substanciais. É o que a gente tem sempre tentado refletir no nosso grupo Conexão Virtual Nuclear e na articulação antinuclear brasileira, né? A Rosângela Brito, que é do IF Sertão, Pernambuco,
está mandando aqui uma alusão também para todo mundo que está assistindo e para as companheiras mulheres que estão aqui na roda de conversa. O Rodrigo Bicoli diz: esses projetos de energia e infraestrutura já mostraram a que vieram em Belo Monte, não a usina nuclear de Itacuruba. As obras do governo devem respeitar a relação do povo com o seu território e não destruir. A companheira Rossana Magalhães mandou aqui um alô também para todo mundo e diz que, em vez desses projetos de energia suja, como é o nuclear, poderia se investir muito em energias limpas, como a energia solar, e eu acho que é um grande potencial que nós temos aqui no Nordeste. O nosso companheiro Heitor, que está aqui também assistindo, ele é especialista nisso, talvez tenha uma live depois só falando das perspectivas que nós temos, digamos assim, das alternativas, aliás, que temos para se produzir energia limpa. O José Rodrigo diz: se ao invés do Estado querer implantar usina nuclear, fosse criar um programa de estímulo a aquisições de placas, que é isso que eu acabei de dizer, de placas solares, não é isso? Ajudaria a afugentar qualquer possibilidade de instalação desse tipo de usina? É uma pergunta também que ele faz, eu acho que, de certa forma, as companheiras já até responderam. O Dioclésio Luz diz: vamos nessa, Erivan, estamos aqui pelejando, né? Um abraço aí para a Alcione Cavalcante, que é de Floresta. Tem aqui a Maria Cervelleri, que diz: fiquei impressionado com que a advogada da CPT falou sobre os valores do projeto. Seria mesmo 30 bilhões de dólares? Isso é o que a gente sabe, né? Pode até ser mais, não é isso, Gabriela? Um abraço também aqui para Ana Araújo, para o Robson, para a Sânia aqui, Teixeira, que eu já falei, um abração aí para vocês, para a Rosângela, para o Rodrigo aqui mais uma vez, e a companheira Lucélia, que acabou também de mandar aqui uma mensagem dizendo que, de fato, os territórios indígenas de Itacuruba diz um show nuclear para esse projeto, que é um projeto de morte, e que vem, mais uma vez, não fortalecer, aliás, o capital e desmantelar, digamos assim, os territórios que estão na luta e estão querendo sobreviver aí no sertão de Pernambuco. Então, agora, passando para a companheira Cláudia, mais uma vez, e depois a gente finaliza com a dona Valdeci, eu queria que a companheira Cláudia nos falasse agora em relação a quais foram os processos de lutas reais que o sertão pernambucano, aí, o sertão antinuclear, tem articulado, mobilizado ao longo dessa luta antinuclear. E o que é que vocês também esperam daqui para frente, não é? Como é que vocês pretendem se mobilizar e se articular cada vez mais para poder enfrentar aí essa ideia nefasta das usinas nucleares? É com você, companheira. Então, Erivan, quando eu estava apresentando a Provida, falando aí sobre as lutas, eu falei de várias lutas que a gente fez e que a gente já trabalhou, entendeu? Então, eu te respondi, já tinha apresentado essa questão. E daqui para frente, continuar lutando, continuar enfrentando, juntamente as comunidades, não só as comunidades de Itacuruba tradicional, mas de toda a região, porque isso não vai afetar só Itacuruba, isso vai afetar todo o Nordeste. Quem matou o Rio, matou o nordestino. Essa é a realidade. Eu queria falar, assim, em alguns tópicos, porque, na realidade, como essa live vai ficar gravada, eu queria deixar algumas perguntas, para ver se alguém respondia, porque aparecem muitos debates, muitas apresentações e muita pouca informação. Tipo, aí, Gabriela falou a questão dos 150 bilhões, que seria para a implantação dessa usina. Aí, vamos lá, a gente está enfrentando uma pandemia, né, agora. O governo não tem dinheiro, não, né, para a saúde, mas para desgraçar o povo, o governo tem. Aí, coisas assim, sabe, que a gente fica bem pensativo. Se é realmente governo ou desgoverno, ou que diabo é isso, né? Então, assim, se não tem dinheiro
para cuidar de uma pandemia. Teve o caso aí do óleo nas praias, né, que também ninguém soube. Aí ninguém soube como cuidar do óleo na praia, mas caso aconteça algum vazamento na usina, eles vão saber também, né? Aí isso também ninguém explica. Bastante interessante. Ou seja, só não vê quem é burro que isso é o setor privado. Isso vai vir de fora, isso são interesses de fora. De vir botar esse danado dessa usina aí em Itacuruba. Aí, mais uma vez, vamos parabenizar o setor privado, né? Porque o setor privado realmente se interessa pelo povo, não é isso? Vamos aos desastres que a gente tem visto aí, né? Brumadinho que o diga, não é isso? O quanto o setor privado tem que ser valorizado. Então, assim, senhores políticos, eu acho assim, sabe, com todo respeito, que o senhor devia tomar vergonha na cara, porque política pública não é destruir a vida dos outros, não, certo? Vamos se importar com a vida. É só, continuando. Enfim, as perguntas que eu queria deixar em relação e como observação para que, quando esses políticos for apresentar a usina, primeiro, apresentem o projeto. Cadê o projeto? Leve lá bonitinho como é que vai acontecer. Não fiquem só lá falando bonito, achando que o povo é burro, porque o povo não é burro, não. O povo não é besta, não. Certo? Não vem aqui achando que o povo interior é matuto, porque não é, não. Certo? Então, leve o projeto e apresente. Mostre a realidade da coisa. Tipo, primeiro, que a água vai ficar do mesmo jeito para o rio. Como que uma água vai passar por vários reatores e vai voltar do mesmo jeito para o rio? Aí depois disseram que ia haver evaporação. Então, quanto de água que precisa? Ou que vai ser evaporada? Como é que vai ficar o rio depois disso? Apresentem, por favor. Agora, técnicos, não tem palavra bonita, não. Viu? No projeto. Como é que isso vai ficar? Aí, caso aconteça, que Deus me livre e guarde, de ser implantada essa usina lá em Itacuruba, a gente sabe que tem que ter uma distância entre a população e a usina. Vão levar esse povo para onde? Porque quando foram construir a barragem da Chesf, tem muita gente até hoje que nem indenizado foi. Então, vão fazer a mesma coisa? Vão desgraçar de novo? Aí isso é desenvolvimento? Né? Outra coisa também que eu queria perguntar. Aliás, só chamar a atenção para um comentário aqui, que eu acho que falaram de Caetité. Só para o pessoal ter ideia de que essa usina, ela não mexe só com Itacuruba. Caetité, o pessoal começaram uma luta para desativar lá a extração de urânio. Eles ganharam essa luta. Graças a essa bendita usina, estão lá para reativar a extração de urânio de Caetité. Caetité, uma cidade pequena, com o maior índice de câncer da Bahia. Um povo que vem sofrendo, já vinha sofrendo, ganharam uma luta, e agora, graças a essa usina, voltam a sofrer de novo. Aí, parabéns para esses políticos, né? E o que eu acho mais interessante é que ainda aparece quem vote. É o que me deixa, assim, horrorizada. É que ainda aparece quem vote nessas criaturas. Aí, Gabi também falou aí do lixo radioativo. Gabi, de uma forma bem jurídica, assim, gente, vocês me perdoem, viu, pela forma de falar, porque isso é um assunto que realmente me deixa um pouco nervosa. Aí, vamos fazer o quê com esse lixo aí em Floresta? Vamos soltar no quintal de quem? Me diga. Porque o de Angra, pelo pouco que eu pesquisei, até 2022, as piscinas já vão estar cheias. Porque, assim, eles não param. Na realidade, a ciência não sabe o que fazer com o lixo radioativo. A realidade é essa. Aí vamos fazer o quê com o lixo da Itacuruba? Vamos matar quem? Né? Vamos começando explicando essas coisas para o povo. Que esse lixo vai ficar lá, que é enterrado, que vai matar. Como é que vai ficar a questão da piscicultura? Vão acabar com a piscicultura? Porque é um desenvolvimento que o sertão tem hoje. É a piscicultura, é a exportação de manga, as frutas lá em Petrolina. Quem é que vai ter credibilidade de comprar essas coisas? Como é que vai ficar? Uma usina tem um tempo aí, digamos, de 60 anos. Isso é uma estatística de 2018 aproximadamente. 2018. Aí eles dizem que hoje tem tecnologia
Tá certo, vamos aumentar para 100 anos. Mas essa usina tem uma vida útil, ela não vai ficar lá, né? Então, quando essa usina for desativada, de quem é a responsabilidade? Governo federal? Governo estadual? Municipal? Prefeito? Ou é o presidente que vai pegar uma cadeira de balanço e vai ficar lá cuidando? Deve ser. Porque isso é uma coisa que ninguém responde a ninguém. Então, quando forem enganar o povo, sabe? Quando forem fazer apresentações bonitas, vão levando essas respostas, porque o povo precisa saber. Certo? Tem vida. O sertão tem aí um desenvolvimento, tem políticas públicas. É claro que é um povo, a gente é um povo carente. Ninguém aqui, às vezes dizem assim, dona Valdeci sabe disso, que às vezes as pessoas falam, não, a comissão do Sertão Nuclear é contra o desenvolvimento de Itacuruba. Não, ninguém é contra o desenvolvimento de Itacuruba. A gente é a favor, certo, de um desenvolvimento sustentável. Vamos voltar para políticas públicas sustentáveis. Mas não acabar de matar um povo que já vem sofrendo, não, gente. Porque o povo não é besta, não. Entendeu? O povo não é besta de maneira nenhuma. Existe aí um bioma, existe tanta coisa envolvida nisso que, enfim, é como a Gabriela falou, se a gente for falar, sabe, da indignação, a gente vai longe. Então, eu gostaria que, só deixar claro, que quando forem fazer apresentações, que levem essas respostas para o povo, que deem essas respostas ao povo, porque a gente quer saber. Porque se realmente der essas respostas, segurança, existir segurança, né? Se existe realmente o projeto, se for um negócio bonitinho, coisa que ninguém sabe se tem, vai lá que tenha, não sei onde, porque até hoje não mostraram. Então, mostra para o povo, dá segurança ao povo, tá? Obrigada aí, gente, foi isso. Muito obrigado, Cláudia, aí pela sua fala e pelas suas indagações, né? Eu acho que essas perguntas que você faz aqui para todos e para todas, mas principalmente para esses nucleopatas, também são perguntas que nós todos estamos fazendo, né? E, mais uma vez, valorizar essa sua fala de que, de fato, os territórios é quem tem o poder de dizer sim ou não para trás projetos, e nós vamos lutar para que isso não seja implantado. Eu queria mandar um alô aqui especial para o companheiro Adonias, que é do MAN de Pernambuco, e já aqui mando um alô para toda a companheira do MAN, que está aí espalhada em vários estados, alguns aqui estão assistindo, ou depois vão poder visualizar essa nossa roda de conversa aqui, né? Inclusive, queria pedir para todos que estão aqui ligados, para depois compartilharem esse documento que vai ficar aqui, não é, nas nossas redes, para poder também outras pessoas que não puderam estar aqui agora presentes, depois possam visualizar. E também mandar um alô especial para a companheira da Via Campesina, que mandou agora aqui um alô para mim, a companheira Joselita, né? Está assistindo a gente lá de Pernambuco. E aí mandar também um alô especial para toda a companheirada da Via Campesina, Brasil afora, na América Latina como um todo, da qual eu tenho o maior orgulho de fazer parte também desse grupo tão bonito que acompanha a luta aí dos campesinos e campesinas mundo afora. O companheiro Heitor disse aqui que a mobilização deve ser local, nacional e mundial. Acho que eu entendi mais ou menos isso, né, Heitor? De fato é isso, nós não podemos enfrentar o nuclear ou qualquer coisa relacionada a esse mundo da mineração apenas em um território. Todos os territórios têm que estar unidos, o Estado tem que estar também articulado, mobilizado, o povo do país e, claro, articulado com outras experiências de resistência mundo afora. Um abração aqui também para o companheiro Rafael Potiguar, que mais uma vez comentou aqui a nossa roda de conversa. O companheiro Rafael Potiguar, para quem não conhece, ele é histórico aqui na luta antinuclear do Ceará, como eu já tinha falado, e aqui no Ceará nós temos um enfrentamento desde 2004, da qual a gente vem vencendo etapas para que não se faça... ou como aconteceu agora em 2019, o IBAMA não validou e arquivou o EIA-RIMA que a empresa, né, tinha feito aqui no nosso território,
E nós continuaremos lutando, enfrentando para que isso não saia nunca, porque se não sair urânio do Ceará, eu já tenho dito, poderá não sair usina nuclear em canto nenhum, inclusive aí nos territórios da companheirada de Pernambuco. Um abraço aqui para o Pedro Henrique também, que está assistindo a nossa roda de conversa aqui no Ceará, a dona Sandra, o seu Benedito, o Rafael Potiguar, agora que eu estou vendo aqui uma fala que ele colocou aqui, mobilização e articulação ampla dos povos camponeses, quilombolas, indígenas, movimentos sociais, entidades e universidades, que também é muito importante fazer essa aliança entre os territórios e a academia, principalmente essa academia que valoriza os povos, né, as lutas e etc., e acho que o companheiro Potiguar representa muito bem isso. A Rosângela disse aqui, nesse tempo de pandemia, onde tudo sorrateiramente acontece de repente, precisamos de mais encontros como esse. Show usina nuclear. A Marília Sarr disse aqui, é questão de direito à saúde, à vida, show nuclear, vida Opara, que é o nome da qual os nossos irmãos indígenas chamavam o Rio São Francisco. A Rita Gomes diz aqui, parabéns pela live, a informação aberta e voltada para esclarecimento das populações. A Miriam diz, Erivan, parabéns pela condução. Desde já, muito obrigado. Estou tentando aqui, né, fazer essa interatividade com a companheirada, com as mulheres companheiras que estão aqui na roda de conversa e com esse leque de gente que tem aqui vários comentários que, infelizmente, eu já peço desculpa porque não vou poder ler tudo e etc., mas já agradeço desde já a presença de quem passou por aqui, de quem está assistindo, e peço mais uma vez que vocês depois compartilhem isso para poder a gente alcançar o maior nível de pessoas possível que vão escutar, que vão visualizar, inclusive, essas mulheres aqui falando. E agora, por último, a gente vai escutar a dona Valdeci, e eu queria que a dona Valdeci, que já tão bem fez aqui, inclusive, essa fala inicial na roda das mulheres, da qual eu estou aqui somente animando, né? Queria que ela falasse para nós por que, de fato, dona Valdeci, vocês não querem essa tal usina nuclear aí perto do território de vocês. E aí você pode também dizer o que é que vocês pretendem fazer daqui para frente, para poder fazer com que essa tal usina nuclear não chegue. E fique à vontade para você fazer as suas palavras finais também aqui na nossa roda de conversa. É com você. Gente, queria novamente, né, me colocar, iniciando, não somente já respondendo diretamente à questão do porquê da gente não aceitar, mas eu queria já começar, muitas coisas que eu queria dizer, né, que eu deixei para dizer agora no final, mas já foi contemplado na fala de Cláudia, na fala da Gabriela, mas mesmo assim ainda falta algo que merece, de fato, a gente ressaltar. Uma das coisas que me intriga e que revolta as populações, a população daqui de Itacuruba, principalmente as comunidades tradicionais, eles quilombolas, pescadores, né, agricultores, é a questão. Quando se pensa num projeto desse, de usina nuclear, os políticos lá em cima, então tem tempo para tudo, recurso para tudo, e tempo para sentar e discutir o projeto. Aí eu pergunto, cadê o tempo, a consideração e o respeito para com as pessoas? Nós nunca fomos contemplados, nunca sentamos juntos, aqui em Itacuruba, com nenhuma liderança política para discutir esse projeto de usina nuclear aqui no nosso município. Então, é um desrespeito. Algo que vai nos atingir e nós não temos o direito de saber. As primeiras informações que as comunidades quilombolas e índios, indígenas também, aqui no município e na região, eu lembro que o primeiro conhecimento e a primeira vez que a gente fez a discussão, lá em 2010, 2011, através de um encontro que aconteceu aqui em Itacuruba, com a Comissão de Articulação das Comunidades Quilombolas do Estado de Pernambuco.
Daí, essa discussão foi se consolidando e terminou bem ampla, juntamente com a Diocese, a questão do projeto de cultura de paz, onde em 2011 se realizou a Marcha das Águas, né, aqui na região, onde contemplou vários e vários estados aqui junto com a gente, estados e municípios. Então, daí as coisas vêm andando, mas ninguém senta, ninguém discute, ninguém informa. A gente, que através dos parceiros, né, que compõem essa equipe, essa comissão antinuclear, é que a gente vem discutindo, que a gente vem estudando, que a gente vem dialogando, e também a gente colocando as nossas propostas e sempre fortalecendo, e sempre permanecendo naquele grito forte, não aceitamos a usina nuclear. Discutindo um encontro que houve aqui em Itacuruba, onde o deputado Feitosa apareceu, então, num determinado momento, eu perguntei se ele conhecia o município de Itacuruba, porque quando a gente fala na usina nuclear, não é só defender Itacuruba, mas, como já foi colocado aí, são as cidades vizinhas, é o Nordeste, é o Pernambuco, é o Brasil. Não é? Então, veja bem, Itacuruba tem potencial. Aí eu já entro, entrando um pouquinho na pergunta que você fez, por quê? Né? A gente não quer, o Quilombo não quer, e as outras comunidades também. A usina nuclear. Itacuruba é pequenininho, município pequeno, mas é um município que tem potencial. O que é que compete, o que é que depende? As lideranças políticas, junto com o povo. É conhecer, descobrir essas potencialidades e planejar em cima do que Itacuruba tem, Itacuruba cresce. Mas quando a resposta do deputado foi dita aqui, Itacuruba, a gente está cortando, como Cláudia colocou, a gente não quer que Itacuruba não cresça, mas Itacuruba não só cresce através de construção de usina nuclear, não. Itacuruba tem potencial, só depende de planejar e tentar desenvolver. Para que a melhor riqueza que a gente tem, o Rio São Francisco, que hoje a gente até, eu, Valdeci, particularmente, nem considero mais o Rio São Francisco, mas sim um lago do São Francisco, por conta da construção da barragem de Itaparica. As nossas águas eram bem correntes. Hoje, com a usina, a hidrelétrica de Itaparica, é um lago. É um lago. Mas a riqueza maior. Vamos investir em quem está lá, ribeirinho? Vamos investir em quem está lá produzindo? Vamos dar as condições, os incentivos a esse povo que vive no campo, às margens do rio, para que eles cresçam? Nossa região é uma região muito quente, como já foi colocado aí, a questão da usina solar. Né? Porque a usina solar não traz desenvolvimento, foi dito aqui no nosso município em uma reunião. Né? Mas o município, o resultado acontece. Só depende do querer e do investir. Mas o que intriga, de fato, é essa questão. É de não enxergar o povo, não dialogar com o povo, não pedir sugestão ao povo, não ouvir as nossas propostas. Itacuruba já se mobilizou bastante, já fez, e temos muito mais, e vamos continuar fazendo. Carta de repúdio os indígenas, mas a coordenação, junto com a coordenação de articulação, também já fez cartas de repúdio em relação a esse movimento, a essa bendita usina, não é? Vamos dizer bendita, para ver se dizer maldita pode ser que seja pior, vamos dizer bendita para ver se Deus toca no coração melhor. Então, gente, veja assim, aí a gente vem colocando isso. Nós temos lá no Quilombo, por exemplo, a gente vive da agricultura. E hoje a gente está parado. Nem todo mundo produz, porque a gente não tem um sistema de irrigação, as chuvas são escassas e a gente não consegue, não é? Não consegue desenvolver, de fato, a agricultura no nosso município. Mas, se o governo tivesse olhos para os povos e investisse nesses povos, a gente conseguiria. Porque nos palanques
o que surge é o desenvolver a agricultura. Anos passam anos e anos, mas isso não acontece. Então, a gente vem, através dos parceiros, principalmente os encontros, as orientações, as reuniões que a gente faz, e a gente agradece bastante o apoio, tanto da CPT como do grupo da Nova Cartografia Social, na qual, junto a esse grupo da Nova Cartografia, a gente construiu junto índios, quilombolas e outras pessoas integrantes da comunidade, a gente construiu o boletim informativo exatamente em cima desses grandes empreendimentos que nos afetam, que causam, tem como consequência afetar a vida das pessoas. Esse boletim já foi informado. Aí, uma outra coisa que eu quero ressaltar é que muito dinheiro para se gastar com a usina nuclear. E aí, a gente, enquanto quilombola, enquanto comunidade tradicional aqui do município, a gente se pergunta, temos nossas comunidades, estão, de fato, reconhecidas, os quilombos daqui de Itacuruba são todos reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, são certificados, mas o que é mais importante é a regularização dos nossos territórios, e que não acontece como a Gabriela já colocou. Tanto dinheiro para investir em um projeto que pode vir a afetar, pôr em risco a vida das pessoas, por que não nos preocupar em gastar nos processos de regularização dos territórios? Se a gente vai ao INCRA, o INCRA diz não tem dinheiro para mandar o grupo ir para o campo para dar início ao processo de regularização. Todas as comunidades aqui são processos abertos no INCRA, mas nenhum é titulado. Com essa construção desta barragem, qual é o direito que nós vamos ter se nós não estamos de fato regularizados? Então, é essa a nossa preocupação, e por isso é que a gente ainda grita mais forte: não queremos a usina nuclear no nosso município. E são essas as questões, né? E muitas outras questões que a gente tem que colocar mais, e que os outros grupos também já colocaram, e a conclusão é essa: é que nós estamos unidos e gritando sempre forte: não queremos a usina nuclear no nosso município. Em relação ao que a gente, de fato, pretende fazer, a gente continua no nosso trabalho de mobilização, através dos nossos conhecimentos, pesquisando, trocando experiência, nesses momentos como estamos aqui agora. Estamos agora dessa forma, né, por conta da pandemia, mas a gente sempre tem o nosso calendário de encontro. Os municípios das regiões vizinhas aqui, cada um tem o seu comitê, né, local, e a gente vai continuando nessa discussão, tentando fazer as nossas manifestações, se possível ainda elaborando, como a gente tem ainda essa mente, mais documentos que, de fato, justifiquem o nosso não à usina, né, o porquê. E se a gente vive dessa agricultura, e nós, Poços Cavalos, comunidades indígenas, estamos prestes a nos deslocarmos do local. Não vou mais me deter a isso, porque Cláudia já colocou, não é? Que nós não vamos ficar. Nós estamos muito próximo à área. Nós não vamos ficar nesse local. Então, somos um povo de Itacuruba, um povo depressivo, e já somos 4.500 almas vivas. Já nos taxam dessa forma agora. Mas ainda há quem diga: não tem problema, sua casa não vai sair, sua casa fica próxima, você não vai sair do seu local. Mas nós temos os exemplos concretos a partir do momento da barragem de Itaparica. Cada família teria um lote irrigado. Teve lote irrigado as famílias que tiveram que se deslocar do seu município para ir morar em outros municípios. Itacuruba não teve uma família que tivesse um lote irrigado. E sofre até hoje para não poder desenvolver a sua agricultura por falta de um incentivo. Então, a gente, como Cláudia bem colocou, a gente não está mais cego, não. A gente aprendeu. A gente teve uma lição muito bem dada
através da construção da usina. Não é por isso que agora, porque A ou B, porque está lá em cima, diz que é bom, porque ninguém mostra risco, só mostra a questão dinheiro, o lucro. Mas esse lucro vai para quem? Como vai chegar até nós? De que forma? Então, é o que eu digo. Itacuruba tem potencial. Então, senhores políticos, prefeitos, vereadores, governador, deputados que estejam nos acompanhando, venham conhecer Itacuruba, façam o levantamento dos potenciais que ela tem, vem conversar junto com a comunidade. E tem mais outra coisa que eu sempre digo nas minhas mobilizações, nas comunidades por onde eu ando. Vamos nos unir mais forte, juntar mais força e tentar gritar sempre e dizer: o progresso vem se a partir do momento que todos se unirem e que a gente exija que algo tem que começar de baixo para cima, não é de cima para baixo. É partindo da nossa realidade que as coisas têm que ser construídas. Mas Itacuruba hoje já está mais ou menos tentando acordar para esse tipo de coisa, principalmente a gente enquanto comunidade tradicional. Né? E a gente sempre diz, nada para nós sem nós. Tudo tem que começar a partir do nosso conhecimento, da nossa realidade, das nossas necessidades, da forma de fato que a gente quer que aconteça, para que assim a gente possa crescer. Então, eu termino por aqui e digo, em nome das comunidades tradicionais de Itacuruba, principalmente quilombolas indígenas, nós dizemos não à usina nuclear. Muito bem, dona Valdeci, eu fico muito grato por essa sua fala, assim como são os vários comentários que surgiram aqui durante a sua fala, que estão lhe parabenizando, dizendo que a sua fala a partir do território é, de fato, uma potência, né? E, de fato, nada para nós, sem nós, eu acho que isso resume muito esse momento que nós estamos vivendo no país, né, onde todo mundo, ou todos do governo, estão querendo passar a boiada, e nós estamos dizendo que nós vamos fechar a porteira e a boiadinha vai ficar por lá. Na verdade, eu fico encantado, eu acho que eu aprendi muito aqui nessa roda de conversa com vocês, assim como tenho certeza de que as pessoas que estão aqui assistindo e ouvindo as experiências, tanto da dona Valdeci, como da Cláudia, como da companheira Gabriela, com certeza também aprenderam muito. E antes da gente ir finalizando, só registrar aqui mais algumas pessoas que mandaram recadinhos aqui de apoio e reflexão para a gente. Um alô especial aí para o companheiro Tiago Nagô, que é do Movimento Negro Unificado, e um alô também especial para Evine, né, que é cacica da aldeia Tuxá, que esteve na nossa primeira roda de conversa e também deve estar assistindo aqui a nossa roda de conversa. Tem vários comentários aqui, eu vou dizer alguns para a gente depois já ir terminando. A Andréia Mendonça dizendo aqui, dona Valdeci, que fala mais linda, linda assim como a própria dona Valdeci que está aqui falando, né? A Jacilene Fernandes, parabéns a todos pela iniciativa. A Mari Polachini, acho que é assim que se lê, se não for, desculpa. Sensata e objetiva a fala de dona Valdeci, conta com nosso apoio nessa luta. O Robson Mendonça, mais uma vez, diz parabéns. O Célio Bermas diz, não há lucro a não ser para as empreiteiras das obras e fabricantes dos reatores e demais equipamentos. A Miriam Mauê, mais uma vez, diz nada para nós sem nós, adorei, né? Ela diz aqui. A Deise, aliás, Deise Cristina diz que orgulho, dona Valdeci. Laulei, se eu estou lendo certo aqui, parabéns para os participantes, muita informação, o Brasil precisa acordar, show nuclear. O Robson, mais uma vez, diz aqui, muitos países estão saindo desse tipo de energia, então, se temos energia limpa, para que explorar o nuclear, não é? Isso é uma verdade. O Ângelo, mais uma vez, diz fora nuclear, show nuclear aqui. A Andréia Zuri, que é uma grande companheira, escritora, né, tem contribuído muito com vários escritos sobre esses
projetos nefastos do agronegócio, e ela diz aqui, viva o São Francisco, agora também ameaçado pela usina hidrelétrica de Formoso. Muito bem, um abraço, Andréia, bem-vinda aqui, muito obrigado pela sua participação. O Ângelo Zanré diz, parabéns, dona Valdeci e Cláudia, pelo testemunho de luta e resistência. O Maciel diz isso daí, porque não investir em desenvolvimento civil, social, sustentável, né? Ele pergunta, mas eu estou aqui afirmando o que ele também já diz na pergunta. O Célio Berra, mais uma vez, diz aqui, que maravilha a fala de dona Valdeci, se referindo ao São Francisco como um lago e não mais como um rio. Essa é uma pura verdade. A Ana Beatriz Numeriano diz aqui, vende a ideia de energia nuclear com o desenvolvimento a reboque, como se fosse a única alternativa de crescimento, falta projeto, falta investimento naquilo que de fato temos como potencialidades. Eu acho que isso tem muito a ver com isso que a dona Valdeci falou por último, de que, infelizmente, as pessoas ou o Estado, de certa forma, as empresas, não reconhecem o grande potencial que os territórios camponeses, quilombolas, ribeirinhos têm, não é? Principalmente em se falando de Nordeste, porque as pessoas nunca visualizaram essa região como uma região que tem um grande potencial para a gente viver, dona Valdeci, e viver feliz, né? As pessoas ainda parecem duvidar da nossa história, mas um alô aqui para o companheiro Lorival, né, que está aqui também assistindo a gente. O Lorival é um grande companheiro do MAN, do Sindicato Anti-Mineração lá de Minas Gerais, e ele está mandando aqui uma alusão para todo mundo. Bom, gente, eu acho que, de certa forma, tem muitos outros comentários que, infelizmente, já pelo andar da hora, não vai dar para a gente lê-los para todo mundo, né, se sentir aqui parte dessa nossa conversa. O Frei Lohane, na verdade, que eu não falei, ele é de Fortaleza, ele está em Fortaleza. Então, muito bem, Frei. Depois a gente pode, inclusive, se encontrar aqui no Ceará, na articulação antinuclear do Ceará, para podermos manter esse contato de articulação aqui contra a mina de Tataia, né, que é a mina de urânio aqui de Santa Quitéria, no Ceará. E também diria, gente... Posso te pedir um minutinho só, bem rápido? Sim, companheira, fica à vontade. Super rápido. Teve Tranquilo. uma única pergunta que foi direcionada a mim, e antes de você dar um fechamento, eu queria bem rapidinho responder, mas eu não me lembro quem foi a companheira que fez a pergunta. A pergunta era sobre o total do investimento de 30 bilhões. Ano passado, esse secretário de Planejamento Energético tinha trazido já, num evento que teve no Rio de Janeiro, para falar sobre energia nuclear, ele trouxe um PowerPoint que ele trouxe isso daí. Ele trouxe o valor como sendo um valor de investimento do projeto, ou seja, para a implantação do projeto da central nuclear. Esse é o entendimento que se tem. Embora, como não tenham apresentado nenhum plano de construção, o estudo técnico não foi apresentado, nem qualquer tipo de estudo de impacto ambiental, nem nada do tipo, nada foi apresentado, para falar a verdade, mas é a segunda vez, nessa live que teve da OAB daqui de Pernambuco, na semana passada, ele também apresentou esse PowerPoint, mostrando lá que o investimento seria de 30 bilhões de dólares, né? E aí eu falei 150 bilhões de reais, porque o câmbio, botando para baixo, né? Porque o câmbio do dólar está altíssimo. Mas a gente realmente acredita que esse valor não considerando, não só, como estava na pergunta, que foi do lixo nuclear, né? Não considerando o manejo do lixo nuclear ao longo dessas décadas que a usina vai ficar em funcionamento, como também o descomissionamento, né? Quanto é que será que vai ser o descomissionamento de uma central nuclear, porque o descomissionamento tem se mostrado na Europa toda que é mais caro do que o valor para a implantação. Quanto será que vai ser quando o valor inicial que se diz de implantação é 30 bilhões de dólares? Que nunca é, né? Porque passa o tempo, tem os desvios, tem, enfim, 1 milhão de coisas e o valor da obra às vezes quase duplica ou mais. Quanto é que vai ser? E o dinheiro vai ser pago por quem, né? Enfim, era Beleza. só para responder rapidamente. Tranquilo, companheira. Eu sei que teve aqui, inclusive, algumas perguntas que eu achei que vocês, de certa forma, responderam na fala de vocês, e era isso que eu queria dizer também para centenas de pessoas que, inclusive, passaram aqui pela nossa roda de conversa,
E eu diria o seguinte, tem muitos assuntos que vai vir nas lives daqui para frente. As nossas rodas de conversa vai ter a terceira, a quarta, a quinta, e todas elas vão de encontro a essa temática que nós estamos discutindo aqui. Hoje a gente quis dar a fala, principalmente, para as companheiras que estão aqui na roda de conversa, que também estão na luta nesse chão semiárido, sertanejo, aí dos sertões de Pernambuco. Mas daqui para frente a gente vai fazer esse diálogo, tanto de pegar a fala dos territórios, como também as falas de pessoas que estão estudando a questão hídrica, como João Suassuna, Célio Berma, o próprio Chico Ida, que também parte aqui e fortalece a nossa conexão virtual antinuclear, com a articulação antinuclear brasileira. E daí a gente vai fazer outras rodas de conversa também com temas ligados a outros estados, como, por exemplo, acho que alguém dialogou aqui nos comentários sobre a mina de urânio de Caetité, né, que eles enfrentam essa luta lá também. Aqui no Ceará, nós podemos ter uma, talvez, lá na frente, só sobre a nossa luta aqui no Ceará, em relação ao não querer, como a gente sempre tem dito, que esse urânio não saia do chão, em relação à Angra dos Reis, que enfrentam a luta contra as usinas nucleares que já funcionam, mas lutam para que outros não venham funcionar, o pessoal de Poços de Caldas, por exemplo, em Minas Gerais, enfim, todas essas iniciativas de lutas antinucleares, a gente vai daqui para frente, pelo menos durante essa pandemia, esse segundo semestre aí, fazendo algumas rodas de conversa para podermos dialogar com o nosso povo, com a sociedade como um todo. Então, mais uma vez, dizer muito obrigado, dona Valdeci, muito obrigado, doutora Gabriela, companheira da CPT de Pernambuco. Obrigado também à companheira Cláudia, que eu estou conhecendo hoje, mas me encantei aqui pela sua verdade, aí a sua luta. A sua segunda fala foi assim muito massa. Acho que essas perguntas é o que a gente, de fato, tem sempre se interrogado aí durante muito tempo. Eu também conheci a dona Valdeci ontem, quando a gente fez um teste aqui, né, para testar essa roda de conversa de hoje. Mas, dona Valdeci, me encantei também pela senhora, assim como muitas pessoas que deixaram aí seus comentários. Então, para finalizar mesmo, eu queria finalizar um verso que eu fiz aqui durante a fala da dona Valdeci. E daí depois a gente dá um tchau para todo mundo. Vamos deixar esse documento aqui lá nas nossas plataformas, para depois vocês compartilharem, visualizarem. Então, diria para terminar, isso é culpa da dona Valdeci, eu disse aqui o que ela disse nas palavras dela, né? Todo mundo está dizendo, e por isso eu acredito, o nuclear é nefasto, não tem nada de bonito, vamos juntar nossas mãos, salvar o nosso sertão, é assim que acredito. Então, assim eu finalizo essa roda de conversa tão bonita, tão cheia de vida, e muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima.